Bom, assim definiu o Supremo Tribunal Federal, trouxe algumas respostas, mas essas respostas, como acontece em qualquer repetitivo, em qualquer recurso repetitivo, abrem espaço para outras perguntas. São problemas derivados dos grandes julgamentos. São problemas hermenêuticos ou interpretativos dos grandes julgados. E, se é verdade que o Supremo respondeu algumas dúvidas, essa decisão nos trouxe outras questões. E a primeira delas é o que está aqui, é o momento 2. Então, nós temos 5 momentos de interesse de agir. O primeiro momento era aquele que se entendia mais elementar, preciso ir no INSS ou não, entendemos que depende da ação previdenciária. E aí vem a segunda. Para configurar o interesse processual, há necessidade de previamente alegar todos os fatos na via administrativa? Então, esse é o segundo ponto que se coloca. Veja, o primeiro era, peraí, eu tenho que ir no INSS ou não? Ok. Agora o segundo já é diferente. Eu sei que tem que ir no INSS, nas hipóteses que eu devo ir previamente na via administrativa, mas a pergunta aqui agora é, eu tenho que alegar todos os fatos na via administrativa? E por que surge essa pergunta? Porque você vai recordar que em relação vimos agora há pouco, em relação às ações de revisão de benefício, o Supremo Tribunal Federal dispôs que, como regra geral, eu posso ingressar diretamente com a ação de revisão, sem de que palmilhar a via administrativa, porém, se a minha causa de pedir remota, se os fundamentos de fato que compõem a causa de pedir se relacionam a fatos não alegados na via administrativa, jamais ventilados no processo administrativo, eu devo formular um pedido de revisão administrativa, levando esses fatos primeiro à análise do INSS e, diante de um eventual indeferimento, aí sim ingressar com a ação de revisão do benefício. E qual é a questão? A questão é que, é verdade, a ação de revisão, se é fato novo, não ventilado na via administrativa quando da concessão do benefício, eu preciso formular um requerimento administrativo de revisão. Mas, imagine a seguinte situação, você trata de uma aposentadoria por tempo de contribuição e você busca o reconhecimento, você quer o reconhecimento de atividade especial que foi exercida por um médico, vamos colocar aqui um médico que trabalha na condição de contribuinte individual e é um período posterior a 28 de abril de 1995. Você quer reconhecer 10 anos de tempo especial, porque esses 10 anos seriam convertidos em tempo comum, dariam um acréscimo de 4 anos, isso pode aumentar o valor do benefício, pode aumentar o fator previdenciário se o benefício foi concedido mediante o cálculo do fator previdenciário, isso estamos então em tempo anterior à emenda 103 de 2019, mas o fato é, ora, o INSS não reconhece aposentadoria especial para contribuintes individuais após 28 de abril de 95, após a vigência da Lei 9.032 de 95. E, de maneira que, muito embora na minha revisão de benefício, esse fato, especialidade do médico, vamos colocar assim, dessa atividade, não tenha sido alegada pela parte autora, eu tenho aqui dois pontos que justificam o meu interesse de agir no sentido de promover diretamente a ação revisional em juízo. Primeiro, não adiantaria ingressar com a ação revisional fundada nesse fato, porque o INSS, pelos seus normativos, simplesmente não reconhece essa atividade. Rejeitaria a minha pretensão. Eu tenho uma lide presumida, uma hipótese em que o Supremo Tribunal Federal dispensa o requerimento administrativo, como vimos anteriormente. Então, não é caso. E aí, na minha petição inicial, eu colocaria, um tópico, interesse de agir, cada vez mais importante esse tópico. Porque são muitos processos extintos sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Interesse de agir. A parte autora requer o benefício tal, não promoveu a ação de revisão do benefício fundada em fato que não tinha sido alegado. Primeiro, porque de nada adiantaria, iria apenas aumentar a fila do INSS, que é notória, são milhares de aposentados em todo o país aguardando indefinidamente, de maneira excessiva, uma resposta por parte do INSS, e também eu presumo que o INSS iria indeferir. Esse é um ponto. E há um segundo ponto importante aqui, que por vezes pode te ajudar. Em segundo ponto, na atividade do profissional, está ali a identidade profissional, as atividades que exercia, havia indícios já no processo administrativo de concessão de que se tratava de um médico e que por ali já havia condições do INSS instruir o processo numa postura proativa, emitir exigência para mais esclarecimento sobre esse fato e reconhecer a atividade especial. Ora, diante daquele indício, o INSS nada fez, é possível entender, então, que houve uma lesão a direito e também por essa segunda razão se configura o interesse processual. Bem, eu fecho um parênteses aqui, agora sem relação a essa pimentinha que quis trazer, mas que me parece importante em termos práticos, para voltar ao tema 2. Para configurar o interesse processual, há necessidade de previamente alegar todos os fatos na via administrativa? O Supremo diz que na ação revisional, fato novo tem que primeiro ir no INSS? Isso é uma regra geral?
O fato é que não demorou para a jurisprudência, de maneira geral, compreender que a lógica adotada pelo Supremo, no RE 631-240, que dizia que fato novo, primeiramente, deve ir para o INSS, e não, então, fundamentar uma ação de revisão desde logo, essa lógica foi transportada para as ações de concessão de benefício. Veja, em relação às ações de concessão, a dúvida que havia era, eu tenho que ir no INSS ou não? Porque havia quem entendesse que poderia ser diretamente promovida em juízo uma ação de concessão de benefício previdenciário, sem prévio requerimento administrativo, e havia aqueles que exigiam um prévio indeferimento administrativo. Note, o indeferimento administrativo era a causa necessária e suficiente para caracterizar o interesse de agir para as ações de concessão de benefício previdenciário. Mas, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em relação às ações de revisão disse que fato novo tem que ser primeiro apresentado no INSS, a jurisprudência infraconstitucional transportou essa lógica para a ação de concessão para dizer assim, não é suficiente o indeferimento administrativo. O indeferimento administrativo, como regra geral, é causa necessária, mas pode não ser suficiente. E não será suficiente quando o segurado, na petição inicial ou na ação judicial, apresentar fatos que pretendem serem reconhecidos em juízo, fatos esses que não foram ventilados na via administrativa, não foram submetidos ao crivo do INSS. E esse é um ponto interessante. Se transportou essa lógica da ação revisional para a ação de concessão, lembrando que em relação às ações de concessão o Supremo exigiu o indeferimento sem mais. E então o que nós temos é que se há fatos novos, se há documentos relativos a esses fatos novos não submetidos ao INSS anteriormente, quando do indeferimento pela administração, a parte autora deverá apresentar esses fatos diante de um novo requerimento administrativo, porque não poderá impugnar aquele indeferimento, porque não terá interesse processual se essa resposta, se essa pergunta que nós estamos colocando aqui for respondida afirmativamente. Qual é a pergunta? Para configurar o interesse processual, eu tenho que alegar tudo perante o INSS? A jurisprudência tem entendido que sim. Que não é suficiente o indeferimento administrativo. Que você não pode, você que pleiteou uma aposentadoria por tempo de contribuição e teve reconhecido, sei lá, 29 anos de tempo de contribuição e agora vem a juízo buscar 7 anos de tempo de serviço rural. A pessoa chega no teu escritório, você fica, puxa vida, 7 anos de tempo de serviço rural, esse é um tempo bom para se somar aos 29, o INSS não reconheceu, e aí você vem e propõe ação de concessão. O INSS reconheceu 29, mas os 7 anos que eu tenho de tempo rural fecha 36, é assegurado no sexo masculino, se exigia 35, estamos aqui no tempo pré-emenda 103 de 2019, então não se fala em idade mínima no âmbito do regime geral da Previdência Social ainda, respeita-se nas regras então em vigor, e aí a questão que se coloca mas peraí, esses 7 anos você não apresentou no INSS. Se você não apresentou no INSS, eu não vou reconhecer esse pedido. E como é que tem feito? Como é que o judiciário tem lidado com isso? Eventualmente, o INSS contesta o mérito da demanda e aí a gente supera essa questão, analisa a prova rural. Em alguns casos, o juiz reconhece fatos que foram submetidos à via administrativa. Imagina que além desses 7 anos rural, além desses 7 anos, tem lá um tempo de urbano informal que era sem registro, mas esse tempo você formulou perante o INSS, eu tinha ali indícios e tal. Se em relação a esses 7 anos de rural, parênteses, houvesse indícios de trabalho rural, certidões de nascimento, casamento, que indicasse a condição do lavrador, agricultor, ITR, etc. Bom, aqui eu tenho um indício do trabalho rural e o INSS tinha o dever de orientar, de ter uma participação proativa, então eu consigo superar a falta de interesse processual. O meu problema é quando não há nada no PA, no processo administrativo, relativamente a esse fato aqui. Alguns juízes dizem, bom, em relação ao tempo informal urbano, porque esse foi discutido na via administrativa, eu vou analisar, vou julgar o mérito. Mas essa pretensão específica eu extingo sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Acaba fatiando a resposta jurisdicional. E aí não resolve o problema da parte. A parte vai ter que buscar novamente a via administrativa de concessão para apresentar aqueles 7 anos de tempo de serviço rural. Você pode eventualmente pleitear como advogado, só não extinga, porque se extinguir eu vou perder aquela DER, eu vou perder aquele requerimento administrativo, eu vou ter que formular um novo requerimento administrativo e talvez eu só faça jus ao benefício a partir da nova DER, do novo requerimento administrativo. Então, para evitar esse problema, quem sabe Vossa Excelência sobresta o processo judicial, eu vou para o INSS, apresento novamente o requerimento, se o INSS não reconhecer o direito, a Vossa Excelência prossegue no processo judicial para tentar também economizar aquele processo, né?
não é tão simples assim, alguns juízes vão reconhecer isso, outros não, né? Mas me parece que é uma estratégia importante que não pode ser deixada, não pode ser desconsiderada. Para mim, me parece salutar, né? Tem um inconveniente de ter um processo a mais sobrestado ali, aguardando a solução do INSS, mas eu salvaguardo o interesse das partes, não há prejuízo algum para o INSS ou para a jurisdição, um fato que, aliás, pode ser alegado na petição inicial. Mas a grande questão aqui, então, é que é um segundo momento quanto ao interesse de agir. Antes era mais elementar, preciso ir no INSS ou não. Agora eu preciso apresentar tudo no INSS, para ações de concessão, para ações de revisão, assim como é para as ações de revisão de benefício. Em algumas turmas recursais do Brasil, imagine, você tem lá 7 pedidos. Tempo especial que não foi reconhecido, tempo rural que não foi reconhecido, um tempo urbano informal. E se em relação ao tempo especial, por exemplo, não foi nada indicado no processo administrativo, os outros sim, vai haver extinção sem resolução do mérito para todos. Vai haver simplesmente a falta de interesse de agir e aí se extingue o processo. E aí quando você requerer tudo no INSS, daí você volta. Então fica assim, uma marcha e contramarcha, um jogo de esquiva institucional que parece que jogar a pessoa para o INSS é fácil, depois devolver para a justiça é fácil, depois devolve para o INSS e nenhuma instituição se compromete de maneira efetiva a resolver o problema da pessoa, que se encontra muitas vezes fragilizada na busca de um benefício indispensável para a sua subsistência. Então, é um ponto que deve se criticar quando se ignora demais, né, o artigo 6º do CPC, o artigo 4º do CPC, que fala da primazia do mérito, né? Quer dizer, superem-se as formalidades processuais, deixe para o segundo plano o formalismo e, tanto quanto possível, né, avance no mérito, promova uma decisão justa e equânime, né? Ou um princípio pro acione, pode-se colocar, que tem o mesmo sentido. Quer dizer, se há várias alternativas ou interpretações, escolha aquela mais favorável para que se tenha um julgamento do mérito, para que a jurisdição cumpra a sua finalidade e não se equivoque, né, quanto ao seu real objetivo, apenas extinguindo processos, colocando baixa processos, julgando rápido processos, sem nenhum efeito prático na vida das pessoas, sem resolver problema de ninguém. Bem, esse é o segundo momento, então. Mas eu tenho que alegar todos os fatos na via administrativa? Você acha que está ruim? Temos um terceiro momento. Não, mas espera um pouquinho. Agora aqui, antes de colocar o terceiro momento, eu quero chamar a atenção dos poréns que podem ser alegados por vocês quanto ao interesse de agir. Veja, o Supremo, nesse grande julgamento, eu recortei parte da emenda. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. Ou se excedido o prazo legal para sua análise. Perceba aqui que a demora excessiva pode configurar interesse de agir. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Falamos, não é necessário ficar recorrendo na via administrativa, basta um não. Item 2, esse está destacado. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notória e reiteradamente contrário à pontuação do segurado. Isso que eu disse. Por que eu vou lá requerer a revisão de um médico que era contribuinte individual após 28 de abril de 95, se o INSS não reconhece atividade especial para contribuinte individual, qualquer que seja, após essa data? É o caso típico do item 2. 3. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de considerar a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo. Então, para revisional, pode. Agora vem o salvo, né? A exceção. Salvo se depender da análise de matéria de fato, ainda não levada ao conhecimento da administração. Uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão. Mas se for matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração, aí teria que ser o caso. Isso aqui fica um pouquinho pequeno, o slide aqui, eu espero a tua compreensão em relação a ele, mas vale pelo conteúdo, né? Na verdade, o que eu quis colocar aqui são exceções, né? Que eu suponho ao prévio requerimento administrativo, o tratamento transitório, eu vou para o vermelho, tá? Que é o que eu quero destacar. Caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. Então, mesmo que não tivesse requerimento administrativo, se o INSS contestou o mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. Vou para o outro vermelho. Se o pedido for acolhido... bom, daí aqui um procedimento que é esse que eu estou buscando incentivá-los, né? O Supremo disse aqui, antes de você extinguir, juiz, se você pegar um processo que não teve prévio requerimento administrativo, antes de você extinguir, sobre este processo, intima a parte autora para apresentar o requerimento no INSS. O Supremo fez isso num tratamento transitório em relação aos processos que estavam pendentes, aguardando o julgamento da repercussão geral, tema 350. Mas a regra salutar e para aproveitar o processo já era adotada antes por alguns órgãos jurisdicionais e é possível de ser adotada agora. Né? E é por isso que eu estou destacando aqui também como uma sugestão, né, para tentar salvar o processo antes de uma extinção sem o mérito. E veja que a preocupação aqui também do Supremo era resguardar a data de início da ação
como a data da entrada do requerimento para todos os efeitos legais, quer dizer, para que não houvesse prejuízo do particular em relação à DER, termo inicial do benefício, a data da ação judicial, já que não tinha requerimento, era a data para a fixação do termo inicial do benefício concedido judicialmente. Então, a preocupação com os efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente. Então, perceba, nesse slide eu procuro trazer a ênfase em relação à resposta 2, houve a adoção da lógica do fato novo ou alegação nova como carente, como necessitando de postulação administrativa prévia. Isso estava nas ações de revisão e veio para as ações de concessão de benefício. O que eu chamei a atenção de vocês e faço constar no nosso slide é que não é necessário que a parte alegue expressamente, argumente. Não. Se houver indícios, segundo o Supremo, segundo a jurisprudência, se houver indícios no processo administrativo em relação a esses fatos, ao rural, ao especial, algum fato que não foi alegado, mas que havia indícios da sua existência no processo administrativo, percebe-se que o INSS tinha o dever de assumir uma postura proativa e instruir o processo em relação a esse pedido também. Então, o fato não analisado é considerado um fato novo. Muito bem. Ele é um fato novo, mas um fato que não foi analisado. Havia indícios no processo administrativo. Bom, dito isso, eu quero partir para o terceiro, esse momento aqui, e nós vamos fechar esse pequeno encontro com esta pergunta. Perceba a questão que você coloca. Para configurar o interesse processual, há necessidade de cumprimento de todas as exigências administrativas? Então, peraí, primeira coisa tem que ter indeferimento? Sim, como regra, vimos. Segunda, tem que alegar todos os fatos da via administrativa? Temos visto que há um encaminhamento jurisdicional, jurisprudencial nesse sentido. O que se tende é um movimento também de defesa do judiciário com excesso de demandas, com com demandas crescentes e, de fato, com demandas que não tinham razão de estar em juízo, porque os processos poderiam ser resolvidos na via administrativa. Uma coisa que o advogado previdenciarista tem que aprender é desenvolver e bem a sua profissão na via administrativa. Como jogar com um sistema recursal que é importante na via administrativa, com um conselho de recursos que tem entendimento, por vezes, como eu antecipei em outro momento, mais benéficos que o próprio Poder Judiciário, até para facilitação do recebimento de atrasados, independendo de precatório ou requisitório. É preciso conscientizar, muitas vezes, a população que tem uma ideia generalizada de que só é valorizado o trabalho do advogado se ele teve que ir na justiça para resolver o problema dele. Se ele resolveu o problema no INSS, porque estava fácil e qualquer um faria. E aí não valoriza. E aí, muitas vezes, há uma judicialização, e aí, bom, com essa demora toda e tal, daí foi importante a presença do advogado, e olha lá. Então, mas é importante a valorização da instância administrativa também nesse ponto. Primeira pergunta era, tenho que ir no INSS? Sim. Segunda pergunta, tenho que alegar todos os fatos da via administrativa? Está caminhando para um sim, essa resposta. E a terceira pergunta é, eu tenho que cumprir todas as exigências administrativas para que se tenha caracterizado o interesse processual? Essa questão é bastante interessante. Primeiro, falar sobre as exigências administrativas. E talvez o artigo que deva ser lido, atual, é esse que está no Regulamento da Previdência Social. O Regulamento da Previdência Social foi aprovado pelo Decreto 3.048 de 99 e teve uma grande alteração com o Decreto 10.410 de 2020. Dentre as alterações, veio para o âmbito regulamentar, no artigo 176, algumas iniciativas importantes, um fluxo processual administrativo importante, como o arquivamento do processo sem o julgamento do mérito, sem análise do mérito, e a emissão de exigência administrativa. O que são essas exigências administrativas? É quando o INSS, para a instrução do processo administrativo, emite ao particular, ou exige do particular, a apresentação de documento, informação, declaração, complementação dos elementos que estão ali, que são considerados necessários para a análise do mérito do pedido. Bom, uma exigência administrativa básica, banal, elementar, o cidadão vai requerer um auxílio-doença, um auxílio por incapacidade temporário. A primeira exigência administrativa, mas que é indispensável para a análise do mérito do processo, é a pessoinha se apresentar no INSS, auxílio por incapacidade do pedido. Bom, uma exigência administrativa básica, banal, elementar, o cidadão vai requerer um auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporário. A primeira exigência administrativa, mas que é indispensável para a análise do mérito do processo, é a pessoinha se apresentar no INSS para a perícia médica, sem o qual o INSS não consegue resolver o mérito do pedido.
Em alguns outros, imagine, aposentadoria rural por idade, né? Se sabe que o INSS adota o sistema da autodeclaração, que deve ser preenchida determinada com a formalidade correspondente, que facilita até mesmo, né, o cruzamento de dados e reconhecimento de direitos, acelera o processo administrativo. Ora, se não há o cumprimento da declaração, com o processo administrativo, com o pedido administrativo, o INSS vai emitir carta de exigência, apresente a autodeclaração, ou a autodeclaração está preenchida equivocadamente, apresente outra em 30 dias. Se você não cumprir a carta, imagina, você não cumpre a carta de exigência, um elemento básico, elementar desse, o INSS vai indefinir o benefício, vai arquivar o processo, vai indefinir. Mas vai indefinir não porque entendeu que não havia o direito, vai indefinir porque não teve condições de analisar o teu pedido. Aí você ingressa com uma ação de concessão. Eu vou ingressar com uma ação de concessão de auxílio-doença, porque o INSS indeferiu. O juiz diz, poxa vida, o INSS indeferiu porque você não foi a perícia. Você faz favor de não incomodar, eu incomodar aqui na justiça e resolver lá. Se for necessário, pode voltar. Ou, nesse outro exemplo, você tinha que emitir uma autodeclaração, você não emitiu, você não tem interesse de agir. Não era necessária a tutela jurisdicional. Vamos resolver os problemas na via administrativa. Esse tipo de procedimento, que não é tão raro, acaba exacerbando uma postura defensiva e restritiva nos órgãos jurisdicionais previdenciários, juizados ou não, né? Juizados especiais federais ou não. Mas esse é um ponto importante. O artigo 176 traz um fluxo novo em relação às exigências administrativas, e essa pergunta, se tem que cumprir todas as exigências administrativas, ela vem por conta de um entendimento, na verdade, que já se fazia presente nos tribunais. Eu vou dar um exemplo do que coloquei aqui agora com um precedente aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Veja, se o indeferimento do benefício na via administrativa ocorre pelo descumprimento injustificado da parte assegurada da exigência solicitada pelo INSS para a instrução do processo administrativo, embasada, por sua vez, na falta de documentos para instruí-lo, o que impediu a decisão de mérito naquele âmbito, não se verifica o interesse de agir em juízo pela ausência de pretensão resistida. Então é isso que eu estou dizendo. Se um documento que era necessário para a solução e foi exigido pelo INSS não foi apresentado pela parte, o INSS não teve condições de analisar o mérito. Agora, são todas as exigências? E aí eu destaco que não. Primeiro, eu coloco alguns pressupostos de legitimidade da exigência administrativa, escrevi sobre isso no Direito Processual Previdenciário. A exigência administrativa tem que ser legal. Não pode ser uma exigência em desconformidade com a lei, porque daí já há lesão a direito particular. A exigência tem que ser proporcional, isto é, tem que estar ao alcance do particular. Não é possível uma exigência administrativa para dizer que você tem que apresentar o livro de registro de empregados de uma empresa que se encontra fechada. Dizer, Jesus, eu não vou conseguir. Não está ao meu alcance. Tem que ser proporcional também no sentido que tem que ser necessária para a instrução. Se por outros elementos eu consigo entender que aquele fato está provado, não é proporcional à exigência, não é legítimo. E por outro, tem que verificar se essa informação já não está disponível pela própria administração. Se a administração tiver elementos no âmbito da administração federal, ela de ofício deve apresentar essa documentação, ela de ofício deve apresentar essa documentação. Diz o artigo 176 do regulamento que se você não cumprir a exigência, o INSS vai arquivar o processo sem análise do mérito. E aí, se você apresentar essa documentação em recurso ou depois da decisão que indeferiu, os efeitos financeiros do benefício ficarão atrelados à data da apresentação da documentação nova. E então, e esse é um outro ponto, que é uma alteração regulamentar altamente discutível, porque o que importa, o que se tem hoje presente e na orientação jurisprudencial dominante, de acordo com a lei, é que o termo inicial do benefício, os efeitos financeiros, devem retroagir ao requerimento administrativo como regra geral. Eu daria aqui a PET 9582 do Superior Tribunal de Justiça como marco, muito embora a gente vá enfrentar esse problema ainda no tema 1124. Mas então, a resposta, tenho que atender todas as exigências administrativas? Não é bem assim, porque algumas exigências administrativas não são objeto de cumprimento. E eu posso promover ação a despeito de não ter cumprido determinada exigência administrativa.